Como é que vocês estão? Imagino que estejam todos bem, ou pelo menos assim eu espero. E se você não estiver bem, vem aqui que vai melhorar. Hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais belamente macabros do direito penal. Iremos falar sobre homicídio. Homicídio, artigo 121 do Código Penal. Um crime, nem precisa falar que esse crime é muito importante para vocês que vão fazer provas policiais, né? É o crime que mais cai, tá? Mas vamos lá que isso aqui é interessantíssimo. E mais uma vez, vou tentar focar a aula em questões de prova. Tudo que está aqui é baseado em questões de prova, para você acertar questões de prova, ser aprovado. É por isso que eu estou aqui. Vamos lá. Homicídio, artigo 121 do Código Penal. Basicamente, o que é homicídio? Simples, tirar a vida de alguém. Basicamente é isso. Homicídio, tirar a vida de alguém. Vamos iniciar falando do homicídio privilegiado. O que é um homicídio privilegiado? É aquele homicídio onde você vai ter uma diminuição de pena. Veja bem, você vai ter uma redução de pena no homicídio, né? Homicídio privilegiado. Você vai ter uma redução de 1/6 a 1/3 da pena se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social, ou se o agente comete o crime com domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Vamos lá. Primeira coisa, quando eu me refiro a homicídio privilegiado, eu estou me referindo a um homicídio doloso e eu estou me referindo a um homicídio que ele vai ter uma diminuição de pena. Então, esse homicídio privilegiado, como a gente já viu, são duas hipóteses. A primeira hipótese, o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social. E a segunda hipótese é, o agente comete o crime no domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Primeira coisa, o Código Penal fala em domínio de violenta emoção. Veja, domínio de violenta emoção é um homicídio privilegiado, é diferente de influência. Isso cai em prova e derruba muito candidato bom. Diferencie isso. Domínio de violenta emoção é uma causa de diminuição de pena, homicídio privilegiado. É diferente do crime cometido por influência de violenta emoção. Domínio, olha só, domínio é diminuição. D com D. Já influência de violenta emoção é uma atenuante, pode ser caracterizada como uma atenuante. Então, cuidado com isso, tá? O homicídio privilegiado vai ser se o agente comete o crime impelido por domínio de violenta emoção. Domínio e diminuição. Diferente de influência. Influência de violenta emoção é uma atenuante, certo? É uma atenuante. Não causa a diminuição de pena. Não é um homicídio privilegiado, tá? E outra coisa, domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Senhores, isso tem que ocorrer no momento. É um domínio de violenta emoção no momento do crime, no momento do ato, no momento da injusta provocação da vítima. Então, cuidado, porque eu já vi questão de prova, recentemente caiu uma questão de prova, que falava o seguinte, o agente, sob domínio de violenta emoção, espera 1 hora, espera 1 dia para cometer o crime. Veja, quando você tem um lapso extenso temporal, você perde a ideia do homicídio privilegiado, porque o homicídio privilegiado é um domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Tem que ser no momento, tem que ser logo após, certo? Tem que ser logo em seguida. Não, o agente ele não pode demorar 1 dia, 2 dias, certo? Cuidado com isso aqui. Então, homicídio privilegiado vai causar uma diminuição de pena, é uma redução de pena de 1/6 a 1/3 da pena, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então você tem um domínio de violenta emoção, logo em seguida a provocação da vítima. Não pode demorar, né? Não pode se estender, não pode ser depois de 1 dia, depois de 2 dias, tem que ser no momento. Lembrando que existe uma diferença entre domínio de violenta emoção. Domínio de violenta emoção vai caracterizar o homicídio privilegiado, é diferente de influência de violenta emoção, tá?
A ideia aqui é que o domínio é mais forte. No domínio da violenta emoção, você tem uma intensidade maior. É por isso que vai se caracterizar o homicídio privilegiado. Já na influência da emoção, não é tão grande assim. E a influência pode caracterizar uma atenuante, certo? Passando agora, vamos para o homicídio qualificado. O que é esse homicídio qualificado? O homicídio qualificado é aquele homicídio que, a depender de algumas circunstâncias que a gente vai ver aqui, você vai ter uma pena maior. Ou melhor, você vai ter uma pena muito maior. Veja, no homicídio qualificado, a pena vai ser uma pena de reclusão de 12 a 30 anos. E vamos analisar as qualificadoras? Vamos lá. Homicídio qualificado, artigo 121 do Código Penal, parágrafo 2º. Inciso 1. Homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Inciso 2. Por motivo fútil. Vamos analisar um pouco desses qualificadores. Senhores, a ideia do motivo torpe, que qualifica o homicídio, torpe dá uma ideia, a ideia é algo repugnante, certo? É algo asqueroso, é algo que causa uma repugnância, é algo abjeto. Essa é a ideia da torpeza, né? É você causar, vamos lá, é o homicídio ser motivado e a motivação ser uma motivação torpe, abjeta, repugnante, né? Que causa um regozijo na sociedade. Então, veja bem, o motivo torpe seria, por exemplo, você matar seus pais para ficar com a herança. Olha a torpeza desse homicídio, certo? Veja que coisa vil, veja que coisa repugnante. Então a torpeza, ela se liga a essas palavras, certo? A essa ideia. Já o motivo fútil vai se ligar a algo desproporcional. É essa a diferença entre o motivo torpe e o motivo fútil. Enquanto no motivo torpe você tem algo abjeto, você tem algo repugnante, você tem algo vil, no motivo fútil você tem algo completamente desproporcional. Veja, é um homicídio onde a causa do homicídio é algo completamente desproporcional. Imagina que eu estou andando na rua e alguém se esbarra em mim. Veja, alguém se esbarrou em mim. Eu posso ficar chateado. Eu posso reclamar, ô amigo, pô, você se esbarrou em mim, eu não gostei. Agora, se eu saco uma arma e mato alguém pelo simples fato dela ter se esbarrado em mim, é um homicídio qualificado por motivo fútil. É completamente desproporcional. Eu recebi uma leve ombrada e como reação a essa ombrada, eu saco uma arma e disparo, matando o indivíduo. Vocês concordam que é algo extremamente desproporcional? Então é um motivo fútil. Pô, você matou por isso? Algo infelizmente recorrente são as mortes no trânsito. O cara, um indivíduo fecha o outro ou buzina demais para o outro carro, e aí o indivíduo se ofende com aquelas buzinadas ou com aquela fechada, sai do carro e mata o outro indivíduo. Motivo fútil. É uma causa completamente desproporcional, irrazoável, certo? Então, você tem o motivo torpe ligado a algo asqueroso, a algo vil, algo repugnante, enquanto o motivo fútil ele está ligado a algo desproporcional. Vamos lá, um exemplo recente de um homicídio qualificado por motivo torpe é a mulher, né? É a mulher que mata seu marido para poder viver tranquilamente com seu amante. Veja, senhores, veja a torpeza desse crime. Veja a motivação, que é algo repugnante. Você matar seu marido, que você é casada há não sei quantos anos, que você tem filhos, e você mata ele, a motivação é para ficar livre com seu amante. Já o motivo fútil, volto a dizer, é algo ligado é algo desproporcional, sabe? Importante salientar que o homicídio ele não pode ser qualificado ao mesmo tempo por motivo fútil ou por motivo torpe. Ou é motivo fútil ou é motivo torpe.
ou então não é nenhum dos dois. Não pode haver um homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo motivo fútil ao mesmo tempo, ok? Outra qualificadora. Se o homicídio é praticado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Aqui, eu venho fazer uma observação interessantíssima. Veja bem, em relação a isso aqui, ó, ao emprego de veneno. Veja bem, se a vítima sabe que está ingerindo veneno, o homicídio não vai ser qualificado com emprego de veneno, e sim pelo meio cruel. Olha isso daqui que derruba muita gente. E olha como isso aqui é interessantíssimo. Veja, o homicídio vai ser qualificado com emprego de veneno se a vítima não sabe que está ingerindo veneno. Se ela sabe que está ingerindo veneno e mesmo assim ela ingere, é homicídio qualificado pelo meio cruel, né? Vamos lá, exemplos. Imagina que eu, Marcelo, quero matar meu grande amigo, Cazuza, né? Digamos que não seja tão amigo assim pelo fato que eu vou contar. E aí, eu tenho muita inveja de Cazuza, por ele ser um cara extremamente criativo, genial. E aí, eu chamo Cazuza lá pra casa, falo, Cazuza, vem cá pra gente ouvir umas músicas. Aí Cazuza vai lá pra casa, e aí eu sirvo um café pra ele. No café de Cazuza, eu coloco veneno, eu coloco chumbinho, diluo no café, dou uma mexida e entrego pra Cazuza. Cazuza de boa, na boa vontade, escutando, escrevendo várias canções, pega o café e bebe. Cazuza bebe, acha um gosto estranho e continua lá. Horas depois, Cazuza vem a morrer. Veja, homicídio qualificado com emprego de veneno. Cazuza não sabia que estava ingerindo veneno. Ingeriu e, em decorrência disso, morreu. Agora, veja bem, a mesma situação. Chamo o Cazuza lá para casa, Cazuza está lá, e aí, enquanto o Cazuza tá no sofá escrevendo, né, eu chego sorrateiramente com a corda e amarro o Cazuza, prendo o Cazuza com as mãos, o Cazuza fica preso, e aí eu chego para Cazuza e falo, Cazuza, meu Deus, o que está acontecendo? Você está sendo exagerado, entendeu? Aí eu chego para Cazuza e falo, Cazuza, o negócio é o seguinte, vou lhe matar, tenho muita inveja da sua criatividade, e por isso decidi lhe matar. Abre a boca, e tá vendo isso aqui? Isso aqui não é café, isso aqui é café mais veneno, tem veneno aqui dentro. Você vai ingerir esse líquido e vai morrer. Cazuza fala, meu Deus, não faça isso. Eu pego a boca de Cazuza, abro a boca de Cazuza, jogo café contendo veneno, Cazuza bebe e morre. É um homicídio qualificado com emprego de veneno? Não. Vai ser um homicídio qualificado pelo meio cruel. Saibam essa diferença. Quis contextualizar para vocês não se esquecerem disso. O homicídio vai ser qualificado com emprego de veneno se a vítima não sabe que é veneno. Se ela sabe que é veneno e ingere, né, seja por coação, por ameaça ou por qualquer outra forma, é um homicídio qualificado pelo meio cruel. Então, gostaria de destacar essa observação aqui. Uma outra forma, né, de homicídio qualificado é a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Em relação a essa qualificadora, eu gostaria de destacar que, veja bem, homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4. Se o crime é cometido a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Cuidado, porque a premeditação não qualifica o homicídio, tá? Muito cuidado com isso aqui. A premeditação por si só não qualifica o homicídio. O que vai qualificar vai ser a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. A premeditação, repito, a premeditação por si só não qualifica o homicídio. Isso está despencando em prova. Uma outra qualificadora é quando o crime é cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Olha só isso daqui. Cuidado. No Código Penal fala, o homicídio vai ser qualificado
para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Professor, e se for para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de uma contravenção penal, vai qualificar? Não. Não vai qualificar. Tem que ser de outro crime. Não vai qualificar em relação a essa qualificadora, tá? Por quê? Porque no Código Penal tem para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Não fala nada de uma contravenção penal. Isso. É o exemplo? É o exemplo? Vamos lá. Imagina que eu quero furtar. Né? Na verdade, eu quero furtar eu quero furtar essa câmera da galera da filmagem que custa muito dinheiro, muito dinheiro. E aí, eu penso, rapaz, vai ser muito mais fácil eu conseguir esse crime, né? Eu conseguir furtar essa câmera, se eu eliminar a dona dela. Então eu chego, lembra daquele café que eu ofereci para Cazuza? Então, pego o café, ofereço para Jamile, que é a dona da câmera. Falo, Jamile, bebe aí, cafezinho, pô, massa. Jamile bebe o café e morre. O que me possibilita a execução do crime, de furto. Entendeu? Vai me possibilitar a execução do crime. Ou então, veja bem, a gente tem esse exemplo também, a gente pode falar da queima de arquivo. A queima de arquivo. Vamos lá. Na queima no linguajar popular, né, a ideia da queima de arquivo é o quê? Eu matar alguém que sabe demais, para garantir a impunidade do crime. Então vamos lá, imagina que eu chego para Jamile e confesso para Jamile que eu cometi um crime. Que eu matei meu desafeto ontem. Jamile chega, pô, por que você chegou atrasado? Eu falei, pô, Jamile, tava resolvendo um negócio, resolvendo o quê? Pô, matei meu desafeto. Confidencio isso para Jamile, Jamile sabe disso, e amanhã Jamile fala para mim, olha, Marcelinho, aquele crime que você me comentou, que você me comentou é o seguinte, eu não vou ficar com isso para mim não, eu vou lhe denunciar, vou contar para a polícia. Eu falo, Jamile, não faça isso, não me denuncie, porque se você me denunciar eu vou ser preso. Aí Jamile fala, não, eu vou ter que contar, porque eu achei um absurdo o que você fez. O que eu faço? Eu mato o Jamile. Eu mato o Jamile para assegurar a impunidade, para assegurar a minha impunidade do meu crime anterior. Então, guardem essa qualificadora. Qualificadora homicídio qualificado, quando o crime é cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Seguindo aqui, a gente tem quando o crime é cometido contra a mulher em razão do sexo feminino. Essa qualificadora é importantíssima. Vamos lá. Contra a mulher em razão do sexo feminino. Isso aqui é o que vamos chamar de feminicídio. Muita atenção. Feminicídio é um homicídio praticado contra a mulher por menosprezo à condição de mulher ou então a violência doméstica e familiar. Percebam, o feminicídio ele não é apenas uma violência contra a mulher. Não é apenas isso. O feminicídio é um homicídio onde a motivação desse homicídio é o menosprezo da condição de mulher ou uma violência doméstica e familiar. Ok? É matar uma mulher pela condição dela ser mulher. O STJ já entendeu que o feminicídio é uma qualificadora objetiva. Mais tarde iremos voltar a falar disso aqui. Então, assim, eu quero que os senhores entendam que o feminicídio é um homicídio contra a mulher em razão do sexo feminino. E o Código Penal diz, pelo menosprezo da condição de mulher e pela violência doméstica e familiar. Tem que ter essa relação, tá? Matar uma mulher pela condição dela ser mulher é feminicídio. Agora, matar mulher, apenas isso, matar uma mulher é o femicídio. Feminicídio é diferente de femicídio. Feminicídio é matar uma mulher em razão da sua condição de mulher. E femicídio é apenas matar uma mulher. Então vamos lá, imagina que
você, policial militar, recebe um chamado de um assalto a banco. E aí você vai, desloca a sua viatura, e aí chegando no banco realmente está tendo um assalto e você entra em confronto com os suspeitos. Nesse confronto você chega, já toma uma rajada de metralhadora e você revida. Você revida acertando uma dos suspeitos. Que quando você tira a máscara, ela estava mascarada, você tira a máscara, você vê que era uma mulher. Perceba, você agiu em legítima defesa. Você agiu em legítima defesa e você matou uma mulher. Vamos lá. Você matou uma mulher. É o quê? É femicídio. Aí claro que você vai ser... Aí temos o excludente de licitude, de legítima defesa. Mas o que eu quero focar aqui é o seguinte. O que ocorreu foi um femicídio. A morte de uma mulher. Depois, muito provavelmente, você vai estar cobertado pela excludente de licitude da legítima defesa. Mas o que eu quero trazer é... O femicídio é matar a mulher. Não importa a condição, não importa. É apenas matar uma mulher. Já o feminicídio é matar uma mulher em razão da condição de mulher. Percebam a diferença que pode ser muito sutil. Pode ser muito sutil. Olha, imagina que eu cheguei aqui e aí o dono da empresa vira para mim e fala assim: Marcelinho, eu estou pensando em um professor de penal para dar uma aula domingo. Uma aula que vai lotar, uma aula que vai ter 500 pessoas e tal. E aí eu estava pensando em você e em Ana, né? Que também é professora Não, vou melhorar isso aqui. Marcelinho, domingo vai ter uma aula, vai ter 500 pessoas, e eu estou pensando em chamar um professor de penal. Falo, pô, eu gostaria muito de ir. Aí o dono da empresa fala assim: olha, Marcelinho, amanhã você vem aqui na empresa, e aí vai ter uma prova. Eu vou fazer um mini teste entre você e uma pessoa, e aí quem se dá melhor no teste dá a aula domingo. Falo, pô, beleza. Chego no outro dia e eu vejo uma mulher que veio fazer o teste comigo, só tá eu e a mulher. Aí eu fico indignado, eu falo, pô, não, velho, peraí. Eu não vou correr o risco de perder essa vaga para uma mulher. Não. Para uma mulher, eu não perco, não. Eu não admito ser preterido por uma mulher. Veja, percebam o meu menosprezo à condição de mulher. E aí a gente está lá, fazendo a prova, e sorrateiramente eu coloco veneno na água da mulher, que se chama Ana. Coloco veneno na água dela. Ela bebe e morre. Perceba que vai ser um homicídio qualificado com emprego de veneno, porque a Ana não sabia que era veneno, e também vai ser qualificado pelo feminicídio. Por quê? Porque eu matei Ana em razão dela ser mulher. Eu não admitia perder aquela vaga por uma mulher. Agora, mudemos a situação. Danilo chega para mim, um dos donos chega para mim e fala assim: Marcelinho, domingo vai ter uma aula e você vai e amanhã tem você e outro professor que também quer ir para essa aula. Vocês chegam aqui, fazem uma prova, o melhor vence. Eu chego amanhã na empresa e falo assim: rapaz, eu não sei quem vai disputar essa vaga comigo, mas assim, eu vou eliminar esse cara porque essa vaga é minha. Aí, Ana chega, eu já tava com veneno no bolso, boto o veneno na água de Ana, Ana bebe e morre. É feminicídio? Não. Porque veja, porque nessa segunda situação, não há o menosprezo à condição de mulher. Eu mataria qualquer um, seja mulher ou se fosse homem. A minha ideia é: eu não vou perder essa vaga de emprego por uma mulher. Na segunda hipótese é: eu não vou perder a vaga de emprego, não importa quem seja. Então, para ocorrer o feminicídio, tem que ter esse menosprezo à condição de mulher, ou então no caso de uma violência doméstica familiar, entendeu? Que isso fique bem claro, Então eu contei duas histórias. Na primeira história se configura feminicídio, por quê? Porque eu matei a vítima em condição dela ser mulher, mas e na segunda história não é feminicídio, porque independentemente se fosse homem ou mulher, o crime teria ocorrido do mesmo jeito. Ok? Vamos lá. O Código Penal fala em um aumento, no caso de feminicídio, um aumento de 1/3 até metade em algumas condições. Primeira condição: durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Cuidado com isso aqui, tá?
As questões colocam 6 meses posteriores ao parto, 1 ano posterior ao parto, 1 mês posterior ao parto. Tá errado. São 3 meses. As bancas adoram isso daqui. Então, aumento de 1/3 até metade no crime de feminicídio durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Outra causa de aumento, na presença física ou virtual de ascendente ou descendente da vítima. Tá? Na presença física ou virtual de ascendente ou descendente da vítima. Então, imagina, e aqui eu trago um exemplo, contextualizando com essa era digital. Imagina que a mãe está falando com o filho por teleconferência, aqueles aplicativos que tem de chamada de vídeo. A mãe está aqui em Feira de Santana falando com o filho que está em Manaus. E aí eles estão conversando por chamada de vídeo. Quando chega o padrasto, né, o menino está em Manaus, e a mãe está aqui em Feira de Santana. Eles estão conversando via Skype, chamada de vídeo. E aí chega o padrasto e, por menosprezo à condição de mulher, agride a mãe na presença do filho, que está em Manaus. Veja, não é uma presença física, mas é uma presença virtual. O menino que está em Manaus presencia a agressão de forma virtual. É caso de aumento de pena. Então, você vai ter um aumento de pena na presença física ou virtual de ascendente ou descendente da vítima. A questão vai falar que apenas na presença física vai ter esse aumento de pena. Errado. A presença pode ser tanto física quanto virtual. E outro caso de aumento de pena é se a mulher tiver tiver mais de 60 anos, se tiver deficiência ou se tiver uma doença degenerativa que lhe cause uma vulnerabilidade, seja ela física ou mental. E por último, para a gente acabar aqui com essa qualificadora, temos uma pergunta. A pergunta é: transexual pode figurar como vítima do crime de feminicídio? Resposta: sim. Transexual pode figurar como vítima do crime de feminicídio, desde que esteja, né, caracterizada como mulher na sua identificação civil. Não é necessário a cirurgia de resignação sexual ou não é necessário uma prova de tratamento hormonal. Não é necessário isso. Só precisa constar na identidade, na identificação civil que o indivíduo é uma mulher. Eu gosto e é muito, a justificativa para isso é muito bonita. Porque a ideia é o seguinte, olha, se o indivíduo se considera como mulher, não é necessário ele fazer uma cirurgia de resignação sexual, não é necessário ele fazer um tratamento hormonal para mostrar que ele é uma mulher, não. Basta ele querer ser. E isso é muito bonito e poético, é a ideia da liberdade, da escolha do indivíduo. Se o indivíduo se considera uma mulher, se ele se entende como uma mulher, isso basta. Isso basta para ele ser considerado como uma mulher. Então, no caso do transexual, o transexual pode figurar como vítima do crime de feminicídio e para isso basta que ele seja identificado civilmente como mulher. Não há que se obrigar, não há que ser imprescindível um tratamento hormonal ou uma cirurgia de resignação sexual. Certo? Então, assim, o indivíduo se entende como uma mulher, pronto, basta. Viva a liberdade. Entendeu? Viva a liberdade, viva o amor. E uma outra qualificadora, então a gente encerra aqui essa qualificadora do feminicídio. Uma outra qualificadora é: se o crime é cometido contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Algumas coisas são muito importantes destacar aqui. Primeira coisa.
Se o crime é cometido contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, tá? Tem que ser em relação ao cargo. Tem que ser em decorrência do cargo. Então, é aquele tipo de homicídio que é praticado contra esses agentes aqui, no exercício da função ou em decorrência da função. É você matar um policial por ele ser policial, ou por ele estar agindo na condição de policial. Então, então assim, se um policial é assassinado, por si só, isso não caracteriza essa qualificadora. Por quê? Porque para a gente considerar essa qualificadora, o policial deve ser assassinado e o motivo desse assassinato tem que ser ou no exercício da função, ou o policial estava agindo como um policial, ou em decorrência do policial ser policial. Infelizmente, isso é muito comum aqui no Brasil, um assalto, e aí quando identificam que o indivíduo é policial, executam o indivíduo. Veja, o policial é executado por ele ser reconhecido como policial, ele morre em decorrência da sua profissão. É um absurdo, mas ocorre, e infelizmente ocorre muito. Então, nessa qualificadora aqui, tem que ser contra o agente de segurança, em decorrência do exercício da sua função, ou por ele ser agente de segurança, certo? Ou então contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até terceiro grau, em razão dessa condição. Repito, olha só, mais uma vez, em razão dessa condição. Então é o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau desse agente aqui, que morre por ele ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau de policial. Então assim, é você matar um cara simplesmente porque ele é pai de um policial militar e você não gosta da polícia militar. Entendeu? É em razão da condição. Então, cuidado com isso aqui, ainda mais vocês que vão fazer provas policiais, essa qualificadora é muito importante, tem que saber. Passando aqui, a gente tem a qualificadora, inciso 8, que vai falar, se o crime é cometido com emprego de arma de fogo, restrito ou proibido. Isso aqui é novo. Entrou recentemente na lei. Tem tudo para cair nas próximas provas, tá? Ainda mais que banca adora coisa nova, novidade. Isso aqui é novidade no Código Penal. É outra qualificadora. Então, se o crime é cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E, por último, a gente tem se o crime é cometido contra menor de 14 anos. Também é novidade no Código Penal. Tem tudo para cair. Se o crime é cometido contra menor de 14 anos. E digo mais, você vai ter uma pena ainda. Você vai ter um aumento de pena se um terço até a metade, se o agente tiver uma deficiência ou uma doença que aumente a sua vulnerabilidade, ou então, no caso, você vai ter um outro aumento de pena de 2/3 se o agente, né, que praticou o crime era ascendente, padrasto ou madrasto da vítima, ou se era tio ou irmão da vítima, ou se era companheiro ou cônjuge da vítima, ou se tinha uma autoridade sobre a vítima. Então, só para recapitular, o homicídio vai ser qualificado se for praticado contra menor de 14 anos. E você vai ter um aumentativo de pena de 1/3 até a metade se a vítima, no caso, for menor de 14 anos e se a vítima for, se for deficiente ou tiver alguma doença que aumente a sua vulnerabilidade, ou você vai ter um aumentativo de 2/3 se o crime for praticado por ascendente, padrasto ou madrasta da vítima, tio ou irmão, companheiro ou cônjuge, ou alguém que exerce uma autoridade sobre a vítima. Ok? Então, aqui a gente falou de a gente falou do homicídio qualificado e das suas qualificadoras, trouxe aqui os pontos mais importantes de cada uma dessas qualificadoras. Vamos aqui ao homicídio híbrido. O que é um homicídio híbrido? O homicídio híbrido é um homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Vocês podem encontrar na prova. Homicídio híbrido ou homicídio qualificado / privilegiado. É possível, no ordenamento jurídico brasileiro, a existência desse homicídio híbrido
desse homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? E a resposta é sim, é possível. Desde que a qualificadora seja objetiva. Muita atenção aqui. O homicídio híbrido é um homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. E ele é possível no Código Penal? Sim, desde que essa qualificadora... Desde que, senhores, essa qualificadora seja objetiva. E aqui, eu queria falar um pouco sobre as qualificadoras objetivas e as qualificadoras subjetivas. Serei sucinto e direto, ao ponto de você acertar a questão de prova. Não iremos aprofundar demais isso aqui, embora seja uma discussão interessantíssima. Quero me ater aqui ao que os senhores irão enfrentar na prova. Veja, a qualificadora objetiva, uma qualificadora objetiva, ela sugere, ou ela dá uma ideia, onde você vai ter o meio para o crime. O que são qualificadoras objetivas? São qualificadoras diretas. Geralmente está ligado ao meio para o crime. Por exemplo, o homicídio qualificado pelo emprego de veneno. É o meio pelo qual foi cometido o crime. Veneno é uma qualificadora objetiva. É atestada através de uma perícia. Ou, por exemplo, um homicídio com emprego de fogo, homicídio com o emprego de explosivo. É o quê? É uma qualificadora de ordem objetiva. Se liga aos meios para o cometimento do crime. Outra qualificadora de ordem objetiva interessantíssima é o feminicídio. Por decisão do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, o feminicídio é uma qualificadora de ordem objetiva. Gravem isso, guardem, porque essa decisão criou uma polêmica muito grande por parte da doutrina que entendia que o feminicídio era uma qualificadora de ordem subjetiva. Mas não iremos entrar nessa discussão agora, embora seja uma discussão interessantíssima. Mas veja, o que vocês têm que saber é: o feminicídio é uma qualificadora de ordem objetiva. Veja, eu já coloquei aqui, né? Eu coloquei aqui, ó, feminicídio, a STJ, qualificadora de ordem objetiva. Colocarei de novo. Feminicídio. E o que seria uma qualificadora subjetiva? A qualificadora subjetiva se liga à motivação do crime. É uma qualificadora subjetiva, é intrínseca à ideia do agente. Exemplos de qualificadoras subjetivas: motivo torpe, motivo fútil. São motivos, é a motivação do agente em cometer o crime. E a motivação está aqui, é uma motivação subjetiva. Então, qualificadoras que os senhores devem lembrar como qualificadoras subjetivas. O crime praticado por motivo torpe ou crime praticado por motivo fútil. São os qualificadores mais cobrados em prova no que se diz respeito a qualificadoras subjetivas, tá? Então, homicídio híbrido é um homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, que é aceito no ordenamento jurídico brasileiro desde que essa qualificadora seja de ordem objetiva. E a gente viu que o STJ entende que o feminicídio é uma qualificadora objetiva, certo? E outra coisa importantíssima salientar, que no homicídio híbrido, no homicídio qualificado e privilegiado, não é, em hipótese alguma, crime hediondo. Então, se o homicídio for qualificado e privilegiado, ele não vai ser um crime hediondo. E para ser homicídio híbrido, para ser homicídio qualificado e privilegiado, essa qualificadora deve ter um caráter objetivo, né? Deve ser uma qualificadora objetiva. Passando aqui, temos o homicídio culposo. Veja, no homicídio culposo, o agente não tem a intenção de matar. No homicídio culposo, a gente não tem o dolo de matar. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Você vê que a pena do homicídio culposo é uma pena relativamente baixa. Quando a gente compara ao homicídio doloso e se a gente compara ao homicídio qualificado, né? Então, no homicídio culposo, o agente, ele não quer matar. Ele não tem a intenção de matar, ele não tem o dolo de matar. Ocorre de forma culposa, ocorre de forma sem querer. O agente não tem intenção.
E veja, algo interessantíssimo que tem no Código Penal. Diz o seguinte: o juiz pode deixar de penalizar o agente se as consequências da infração atingir ele de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Cuidado com isso aqui. O que aqui está dizendo é o seguinte: no caso de homicídio culposo, o juiz pode deixar de aplicar essa penalidade se as consequências da infração atingir o agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Irei contar uma história que vai ilustrar essa situação. Infelizmente, uma história verídica. Há algum tempo atrás, em uma cidade aqui da Bahia, que eu prefiro não mencionar, o pai tinha um filho de 5 anos, e aí toda vez que o pai saía do trabalho, ou saía de casa para trabalhar, o pai ia de carro, e aí ele olhava, sempre ele olhava ali na garagem para ver se o filho não estava nas imediações, né? E aí, um certo dia, o pai atrasado para o trabalho, não olhou, não observou, foi direto para o carro e saiu de casa. Quando o pai deu ré, o filho estava brincando atrás do carro. E nesse acidente, o filho veio a falecer. O pai, então, respondeu por homicídio culposo. Percebam, imaginem a dor desse pai em perder o filho nesse acidente, nessa fatalidade. Imaginem o quanto esse cara deve sofrer. Ainda mais sabendo que aquilo decorreu de uma conduta sua. Embora ele não quisesse o homicídio, ele não quisesse de forma alguma matar o seu filho, aquilo ocorreu em decorrência de uma conduta sua, de uma conduta voluntária sua. Aquilo ocorreu em decorrência de um homicídio culposo. Veja, nesse caso em questão, o juiz deixou de aplicar a penalidade porque entendeu que as consequências daquela infração, as consequências do homicídio culposo praticado por aquele pai foram tão graves, foram tão danosas, que a sanção penal se tornaria desnecessária. Trouxe só um exemplo para ilustrar essa hipótese aqui. Importante salientar que isso só ocorre, veja, isso só ocorre no homicídio culposo, tá? Não há que se pensar isso daqui em qualquer hipótese de homicídio doloso ou homicídio com dolo eventual. Isso só ocorre no homicídio culposo. Isso só pode ocorrer no homicídio culposo. Prosseguindo, temos os casos de aumento de pena. Veja bem, eu trago para os senhores o aumento de pena nos casos de homicídio doloso e de homicídio culposo. No homicídio doloso, você vai ter um aumento de pena de 1/3 até a metade, se for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. E no caso de homicídio culposo, você vai ter um aumento da pena de até 1/3 se o crime resulta na inobservância de regra técnica de profissão, arte e ofício. Aqui a gente vai ter a ideia, né, da imperícia. Ou se o agente, no crime culposo, né, no homicídio culposo, o agente deixa de socorrer a vítima, ou não procura diminuir a consequência dos seus atos, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Então, fazendo um resumo muito breve dessa última parte da aula, temos homicídio híbrido, é um homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, que é aceito no ordenamento jurídico brasileiro, desde que essa qualificadora seja objetiva, certo? O STJ já entendeu que o feminicídio o STJ já entendeu que o homicídio é uma qualificadora de ordem objetiva, e a gente tem como qualificadoras subjetivas, qualificadoras que se ligam à motivação do crime. Os exemplos mais claros e que mais caem em prova é motivo fútil e motivo torpe, que são qualificadoras subjetivas, e que se a gente estiver diante de um homicídio híbrido, ele não é crime hediondo. Passando aqui, a gente acabou de ver um homicídio culposo, onde a gente não tem a intenção de matar, ele não tem um dolo de matar, ele o faz por culpa, né? Ele faz de forma culposa, e que o juiz pode deixar de penalizar o agente se as consequências da infração atingir de forma tão grave o agente que a sanção penal se torne desnecessária. Importante salientar que isso só ocorre no crime culposo. E, finalizando, temos o aumento de pena. No caso de homicídio doloso, a pena vai aumentar de 1/3 até a metade se for praticado por milícia privada no contexto de prestação de segurança ou por grupo de extermínio.
E no caso de homicídio culposo, você vai ter um aumento de até 1/3 se o crime resulta na inobservância técnica de profissão, arte, ofício, a ideia da imperícia, ou se o agente deixa de socorrer a vítima, ou se o agente não procura diminuir as consequências dos seus atos, ou se o agente foge para evitar a prisão em flagrante. Senhores, aqui, então, termino a minha aula referente ao homicídio. Espero que tenham gostado, espero que estejam todos bem. Então, agradecer a todo mundo aqui. E, por fim, aquela dica de literatura, né? Em relação à literatura criminal, indico a vocês um livro chamado BTK, que é a biografia de um assassino em série que aterrorizou os Estados Unidos na década de 80. Escrita por um cara chamado Dennis Rader. E uma literatura clássica, para os que gostam, Enterre Seus Mortos, de uma autora brasileira muito boa chamada Ana Paula Maia.